o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito boa noite a todos, desejo cumprimentá-los com uma paz do Senhor. Amém. Amados, encarecidamente, pegue o teu exemplar bíblico e abra a mesma no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 19, apenas um versículo para lermos aqui nesta noite. Eu estou feliz e lisonjeado em poder retornar a esta casa, em adorar, bendizer e enaltecer ao nosso Deus que vive e reina para todos sempre. Agradeço mais uma vez a pessoa do nosso caríssimo pastor Jeremias, que nos oportuna estarmos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor. Existem alguns irmãos aqui também que eu já fiz uma amizade, que também já os conheço, né? A nossa irmã Ellen, seu esposo, Deus abençoe. Assim também, eu vou brincar com eles, tá? O Gabriel mais alto e o Gabriel mais baixinho, que Deus abençoe ali. Fiz uma amizade muito boa com eles também e é um prazer retornar aqui por mais uma vez, amém? Quero que tão somente você nessa noite escute a palavra de Deus e saiba que você não vai sair da mesma forma que entrou, amém? Capítulo de número 22, versículo 19, e diz: E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Até aqui. Olhe para cá. Diga comigo o tema a ser tratado nessa noite. Eu falo, vocês repetem, amém? Diga comigo assim: quero trazer a minha memória a tudo aquilo que me traz esperança. Tome assento. Fazer uma média aqui com o pastor, né? Para ver se a gente volta mais uma vez. Meu pastor, estou brincando, mas sentindo meu coração em abençoar a sua vida. Essa aqui é uma literatura de um amigo meu, pastor Jean Carlos da Silva. Eu também sou escritor, mas o meu livro ainda não republiquei. Mas eu quero trazer essa obra-prima, Sansão, Força Divina e Fraqueza Humana, para a sua leitura em nome de Jesus. Amém? Receba de coração aí, em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Gratidão. Nós estivemos aqui na quinta-feira em um podcast que foi uma bênção. Eu tive a oportunidade ali de poder falar um pouco sobre a reforma protestante, ao qual tem tudo a ver com a história da igreja. Mas nessa noite eu quero trazer uma palavra de reflexão aos nossos corações. Amados, nós lemos um texto que já é bem conhecido pela igreja, já muito pregado e muito expressado. Mas o que mais me chama a atenção nesse versículo ao qual nós lemos é uma palavra que quando nós estávamos aqui, ainda antes do culto começar, quando o pastor colocou o joelho no chão, eu estava juntamente com ele orando, e eu tive a alegria de ouvir dos lábios dele, quando mesmo estava falando sobre a Santa Ceia, e expressou na oração a palavra memória. E quando ele expressou na oração, o meu coração se regozijou, se alegrou, porque para mim foi uma confirmação daquilo que Deus quer tratar conosco aqui nessa noite. A priori, precisamos entender o que significa esta palavra, a expressão memória. E quando nós vamos para os originais da Bíblia, eu fiz uma pesquisa e a palavra memória no grego vem de mimesis, ou mimese, que quer dizer a capacidade que o indivíduo tem de trazer a lembrança. Memória também é nada mais, nada menos a capacidade de absorver e de guardar aprendizado. Isso no grego. Quando nós vamos para o hebraico, ainda é mais profundo e mais espiritual. A palavra memória é zechel, e ela significa nada mais, nada menos que trazer à tona, guardar e praticar aquilo que se conserva. Ou seja, a palavra memória, ela está intimamente ligada ao termo de recordação, e essa recordação nos faz lembrar também um sentido de preservação da identidade. Observe bem, no Antigo Testamento, no livro do Êxodo,
Deus, quando chamou o povo hebreu, que por sua vez estava sofrendo por muitos e muitos anos na terra do Egito, e através de Moisés o levanta como seu libertador, quando é celebrado a festa da Páscoa, ele diz que a mesma, assim como o tabernáculo e Pentecostes, são festas tríades que devem ser guardadas à memória, à preservação do povo. O mais interessante é que o próprio Deus utiliza esta expressão: colocai-vos como estatuto perpétuo, lembrai-vos, ou seja, traga à tona a recordação a esta memória. O que eu entendo aqui é algo da sabedoria de Deus para o povo. Por quê? Porque quando Deus ensina para o povo a preservar esta memória, a recordar acerca destes feitos, Deus está ensinando para o povo a preservação da sua cultura e de sua identidade. Ou seja, a partir daí, Deus está ensinando para o povo a preservar e a prevalecer durante os anos, durante os tempos, durante as gerações. Ou seja, geração vai, geração vem, mas por conta da palavra, e por conta da lembrança, e por conta da preservação da sua cultura e da sua identidade. Para quem não sabe, o povo judeu é um dos povos mais milenares que ainda se mantém preservados ao longo do tempo. Ou seja, Deus está ensinando uma estratégia para sobreviver diante do tempo. Quando nós olhamos este versículo, Jesus, ele olha para os apóstolos, assentado em uma almofada diante deles, de forma circular. Jesus está numa refeição, celebrando a festa do Shabat, e consequentemente, ele usa um termo que diz, quando pega o pão de matzá, pão sem fermento, ele levanta e diz: este é o meu corpo, que é dado em memória de mim. Ou seja, Jesus está trazendo acerca do povo algo que vai marcar a memória dos apóstolos, algo que vai marcar a memória de uma geração, algo que vai marcar a história da igreja por longos e longos anos, como estamos aqui hoje, celebrando, adorando, reverberando a nossa memória, trazendo a recordação, preservando a identidade deste momento tão especial, chamado de Santa Ceia, ou também refeição noturna, porque na história era celebrado à noite. Agora olhe para cá e vem comigo. Jesus está ensinando que todas as vezes que ceardes, fazer isso em memória de mim. Ou seja, preserve, recorde, lembre, aprenda e saiba que uma hora eu irei voltar. A primeira coisa que eu aprendo nessa noite é que todas as vezes que ceiamos, estamos fazendo isso em memória dele. E se estamos fazendo isso em memória dele, é para que venhamos ter a certeza que ele vai voltar, para por sua vez estarmos com ele, porque ele disse de forma profética: eu não voltarei a beber do fruto da vide, até que estejas convosco. Ou seja, ei, nessa noite eu quero tão somente lhe trazer uma palavra ao seu coração. Todas as vezes que estamos ceando, estamos trazendo a nossa memória a tudo aquilo que nos traz a esperança. Então nessa noite eu quero tão somente lhe dizer e trazer a sua memória: ei, Jesus vai voltar e estaremos com ele nas bodas do Cordeiro, ceando com ele para todo sempre. Quantos acreditam nessa palavra, por favor, joga a mão para cima, glorifica, exalta ele. Ei, hoje é noite de Santa Ceia.
aleluia, a nossa esperança revive para todo sempre. Tem água? Oreiaria suri calabara shuri o derribi canta labarraios. Obrigado, pastor, obrigado. Pastor, não entendi, você claro. A memória é um estado de preservação da nossa alma. Isso é uma das coisas que vivenciamos na nossa experiência humana, são as coleções de memórias que fazemos aqui na Terra. Talvez nem muitos aqui no início de sua caminhada colecionaram boas memórias. Talvez aqui alguns tiveram uma memória de muita tristeza e sofrimento. Talvez na sua terra natal ou com a sua família desestruturada. Talvez alguns aqui não tiveram infância e tiveram que trabalhar muito cedo. Talvez alguns aqui perderam pai, mãe ou algum ente querido. Talvez alguns aqui tiveram algum tipo de acidente ou alguma enfermidade que marcou a sua memória. E que, consequentemente, faz com que você, até hoje, passe por algumas circunstâncias que, trazendo à sua memória experiências ruins, atrapalham o seu relacionamento de crescer na presença de Deus. Às vezes, relacionamentos mal resolvidos do passado, que você ainda costuma carregar e que impede você de viver um presente e um futuro. Pessoas que estão presas a uma história de sofrimento, que não conseguem se desvincular dessa memória de tristeza, de opressão, de dor. Eu quero tão somente lhe trazer uma notícia. A própria Bíblia é clara em nos dizer, está tão somente escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo, ou seja, Jesus está lhe convocando nessa noite a trazer à sua memória tudo aquilo que lhe traz a esperança, esperança de vida eterna, de gozo, de alegria, de paz, esperança de ter uma vida como você não teve no passado, marcado por cicatrizes que por sua vez ainda estão sobre você, mas que nessa noite você possa fazer conforme está escrito aos Romanos capítulo 12, versículo 2, a saber que diz, ei, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possas experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nessa noite eu sou o primeiro que é o segundo, joga a mão para cima, glorifica, exalta Ele, se alegra. Hoje é noite de trazer à sua memória tudo aquilo que lhe traz a esperança de viver. O diabo também quer trabalhar em nossa memória. Há anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu era roqueiro e eu tinha uma banda de rock. Poxa, pastor, dá para acreditar? E para piorar, ainda lá na Bahia, em Salvador, pense o calor de 30 a 35 graus, eu todo de preto, pense aí, e é maravilhoso e sabe amar, meu irmão, já Jesus para fazer isso, viu? Eu me senti o maioral, antissocial, de cabeça baixa, revoltado sem causa, pais separados, ouvindo um som de Slipknot, pense aí, e Jesus mudou minha história, Jesus mudou minha vida, Jesus fez ressignificar os meus valores, eu continuei ainda vendo situações que me levavam a traumas do passado, mas uma coisa eu aprendi no Evangelho, eis que faço nova todas as coisas. Você é uma nova criatura. Quando Jesus me faz lembrar um episódio a qual à noite um homem por nome Nicodemon, no hebraico, que no português conhecemos ele como Nicodemos, fariseu, judeu, da alta classe farisaica, ele vai até Jesus à noite para não ser notado. E chegando diante do mestre, começa a lhe fazer várias perguntas. E dentre essas perguntas, Jesus exclama dizendo, não maravilheis em saber que há de nascer de novo. E ele diz, como pode eu, sendo velho, voltar a nascer do ventre da minha mãe? E Jesus replica dizendo, aquele que não nascer da água do Espírito não poderá herdar o reino dos céus. O que Jesus quer dizer com isso? Existe a necessidade de um novo nascimento. Quando nós vamos para Cristo, a nossa antiga criatura morre para revivermos.
Um dos princípios da espiritualidade para caminharmos com Deus é sabermos que a nossa antiga criatura deve morrer, ser lançada nas águas do passado e do esquecimento. Jesus vai então falar de nascer da água, que nós entendemos e sabemos que é o batismo, a qual está na beira do Rio Jordão, e a qual o seu primo por nome, João Batista, o imersor, sabe que o Espírito Santo lhe revela que o Messias seria aquele que aparecesse a ele, não sabendo ainda que era seu primo Jesus, e que veria do céu o Espírito Santo com uma forma corpórea, como de uma pomba. E quando ele vê a Jesus, e ele abraça Jesus, e Jesus pede para ser batizado, ele diz: não sou digno de desatar as tuas alpacas. Ele olha e exclama dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batiza a Jesus, que não tinha necessidade de ser batizado, se você não sabe disso. Por quê, pastor? Porque o batismo nas águas que Jesus faz é para trazer exemplo. Porque o batismo que lança sobre as águas, lança a criatura pecadora, mas em Jesus não há pecado. Jesus faz isso como exemplo, para que possamos seguir aquilo que Ele está nos ensinando, ou seja, conservando memória. Jesus está nos trazendo boas memórias. E através desse ato, eu entendo que há um ressurgimento de uma nova criatura. Através disso, eu entendo que nascer do Espírito é ter uma experiência com o Espírito Santo, a qual quem pecava procurará melhorar a sua vida. Quem andava na concupiscência do pecado procurará melhorar a sua vida. Quem roubava, não roube mais. Quem sonegava, não sonegue mais. Quem se prostituía, não se prostitua mais. Quem furtava, não furte mais. Ei, quem traía, não traia mais. Quem enganava, não engane mais. Por quê? Porque eu quero tão somente trazer à minha memória a esperança que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Eu sou uma nova criatura, e como nova criatura eu não ando segundo o desejo da minha carne, mas segundo a vontade de Deus, do Espírito Santo que habita em mim. Nesse momento como hoje, Jesus quer tratar com a nossa alma dizendo: ei, eu quero trazer à memória tudo aquilo que lhe traz a esperança de ter uma nova vida comigo hoje. Os discípulos estão tristes, Jesus está com eles, e por incrível que pareça, é uma das festas que remonta à memória do povo judeu, a festa de Pêssar, que no português significa Páscoa, que significa rito de passagem. No Antigo Testamento, a Páscoa simboliza a libertação do povo que estava cativo e escravo na terra do Egito, em direção à terra prometida, ou seja, a Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade. Mas em Jesus Cristo nós temos um sentido ainda muito mais amplo e profundo, ou seja, a Páscoa significa, além da saída de uma vida de escravidão para a liberdade, a Páscoa também significa, no contexto cristão, a saída da morte para a vida eterna. Jesus está nos ensinando que existem experiências que a todo tempo tentam nos matar. E esse matar não é o matar do corpo, mas é o matar da alma. E esse matar da alma traz tristeza que reflete no corpo e gera enfermidades. Se é uma coisa que o inimigo de vossas almas deseja, é trabalhar numa memória negativa, pessimista, depressiva, ansiosa, contendeira, murmuradora, fofoqueira, que quer atrapalhar a vida dos outros, que não tem paz. E se não tem paz, também não quer que o outro tenha. Ou seja, eu começo a entender que o Evangelho, através de Jesus Cristo, pregado e propagado, traz uma esperança.
E além da esperança, traz uma transformação, traz um renovo, traz um novo entendimento. Por quê? Porque outrora estávamos em trevas, mas a sua maravilhosa luz resplandeceu em nós e nos traz o arrependimento. E a palavra arrependimento vem do grego metanoia, que quer dizer mudança de postura ou de comportamento. Ou seja, quando o Espírito de Deus entra em vossa alma, Ele traz em nós uma memória viva de que Jesus venceu e que nós também poderemos vencer. Ei, nessa noite, a palavra que vos trago é essa: Jesus quer mudar a tua vida e teu entendimento. Então conserve na tua memória a toda a esperança que Ele nos trouxe. Jesus pega o pão sem fermento chamado matzá. Ele levanta o pão e diz: este é o meu corpo, que é dado por vós. Faça isso em memória de mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Guarda no teu coração. Lembra, aprenda, recorda. O que, pastor? Que o meu corpo foi dado por amor a vós. Sabemos que no rito da ceia isso é uma simbologia. Nós não comemos literalmente do corpo do Cristo, mas é uma simbologia de memória, a qual ele está ofertando o seu corpo. E o que é isso, pastor? Ele está ofertando a sua vida. Porque ele mesmo disse: se eu não te lavar, e se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Quando Jesus pega do vinho, e o mesmo exclama dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Jesus está nos chamando para uma aliança feita com sangue, porque Ele verteu o seu sangue por amor a nós. Pastor, não entendi. Jesus está entregando o que há de melhor para que possamos vivermos, porque sem Ele não há vida. Ele é a própria vida. Passa-se o primeiro dia, passa-se o segundo dia, Jesus é morto. Ele entrega a sua vida exclamando, dizendo: tetelestai, está consumado. Os discípulos voltam a fazer o que estavam fazendo. Quem pescava voltou a pescar. Eles estavam recanteados. Quando chega o terceiro dia, vai Maria Madalena. Ela vai até o sepulcro. A Bíblia diz que quando ela caminha, ela vê uma pedra removida. Ela vê algo escrito em caracteres hebraicos: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Ela vê lá a pedra removida, ela entra, ela vê dois homens, resplandecentes com vestes. Ela não vê mais os soldados que ali estavam guardando aquele túmulo. Aqueles dois homens olham para ela e exclamam dizendo: Maria, por que choras? Não há de saber que aquele que havia de ressuscitar dentre os mortos já não está mais aqui? Do outro lado ela vê um homem, que ela pensa ser o jardineiro. Aquele homem olha para ela e fala: Maria, por que choras? Ela: porque levaram o corpo do meu mestre. Eu entrei aqui e vi um lenço jogado no chão, e vi um outro lenço dobrado. Na cultura judaica, quando o lenço dobrado está exposto, quer dizer então que quando o judeu entra na casa de alguém que come, e quando gosta da refeição que é feita, ele dobra o lenço. E quando ele dobra aquele lenço da mesa que foi posto para limpar a boca, o judeu está dizendo não com palavras, mas com atitude: amei este momento, me alimentei e pretendo voltar. Quando aquele lenço é dobrado, acredito que Maria, propriamente, talvez já havia entendido. Alguma coisa parece que já estava prescrita. E de repente aquele homem que ela julga ser o jardineiro olha para ela: Maria, por que choras? Maria, faça-me um favor. Não me procure entre os mortos,
porque vivo eu estou. Quando ela ouve essa voz, ela, é Ele, é o amado, é o desejado de minha alma. Ela diz assim, nada. Ela diz assim, eu acho que ela pensa assim, eu não te troco por nada. Cante, ó. E o vazio que havia em mim, hoje é tua morada. Cante! Buscava, me completava, foi transformado. Tem alguém para cantar esse refrão comigo aqui? Vem cá, minha irmã, vem cá de você de vermelho. Vem cá. Eu imagino como se ela tivesse. Você vai interpretar comigo aqui. Pega o microfone, Você vai cantar aquele refrão, esse refrão, como se você estivesse vendo Jesus. Canta esse refrão, canta. Você acabou de ver Jesus e o lenço dobrou. E agora você vai cantar para ele, sabe por quê? Porque outrora, quando eu não estava com o mestre, ela sentia o vazio, mas agora ela não sente mais. E ela declara com palavras que aquele que vazio que havia nela não existe mais. Fala, minha irmã, fala. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Vai! Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. De novo! A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu declaro nessa noite, ele está na casa, agora ele recebe hoje, do jeito que está, não vai ficar. Pode continuar, vai. Eu não te troco Olha por só. nada, não há espaço pra mais nada. Adora ele. O vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Aleluia! Segure um pouquinho. Já fiquem aí, sério. Já fica na posição. Ela tem um encontro com ele. A vida dela nunca mais será a mesma. Os discípulos. Quando Jesus ceiou com eles, foi um momento de tristeza, porque o mestre havia de levá-lo. O mestre havia de ir. Mas agora, a Bíblia diz lá no final do Evangelho de João, Jesus já havia aparecido para alguns, mas para outros não. Tá Tomé. Se eu não ver a marca dos cravos, todavia não crerei. Alguns já tinham visto, a porta já está fechada. Eles estão reunidos. A Bíblia diz que parece que já é tarde. E já vai completar o 4º dia, porque na cultura judaica, quando dá 5h45, é a transição de um dia para o outro. Jesus ainda não havia aparecido para todos. E isso faria com que a profecia de que ele ressuscitou ao 3º dia e que seria visto pelos discípulos não se cumprisse. A Bíblia diz que tão somente a porta está fechada. Tomé está murmurando, dizendo: se eu não ver as marcas dos cravos, todavia não crerei. A Bíblia diz que categoricamente Jesus aparece no meio, entre portas fechadas. Jesus marca a memória dos discípulos mais uma vez. Os discípulos vêm. Ele olha para Tomé e fala: Tomé, agora crês?
Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Passa-se um tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus, por mais uma vez, aparece aos discípulos. Dizem que é a continuação do Evangelho de João, a qual os discípulos estavam ali. E Jesus estava assando pão com peixe na brasa. Eles não haviam reconhecido Jesus. E ali então Jesus, por sua vez, quando começa a pregar, falar para eles, Jesus exclama dizendo: portanto, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, Samaria e nos confins da terra. Eis que vos dou poder. A Bíblia diz que quando os discípulos recebem a soprada do Espírito Santo e Jesus ascende, eles somem. A vida dos discípulos nunca mais será a mesma. Está João na Porta Formosa, junto com Pedro. Há um paralítico. O paralítico estende a mão. Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho assim te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. O texto diz lá, capítulo 12, Atos dos Apóstolos, Tiago é morto à espada, Pedro é levado à prisão. Não é mais o Pedro de outrora. Pedro está descansando na prisão. Deus envia um anjo, liberta Pedro. A igreja ora, e quando vê Pedro, não acredita. Uma jovem chamada Rode abre a porta. Alguns até suspiram dizendo: não, é o anjo de Pedro. Ele disse: não sou eu. Capítulo 9, versículo 15. Paulo está caminhando à beira de Damasco. Jesus aparece, um resplendor de luz, e ele fica cego e ouve uma voz: Saulo, Saulo, a quem persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os seus aguilhões, ou seja, duro é para você suportar a quem é mais forte que você. Vai até ele, ó Ananias, e leva a palavra, e ele será o vaso escolhido que levará minha palavra aos reis e aos grandes dessa terra. A vida de Saulo de Tarso nunca mais será a mesma. Aí de repente, João está na ilha de Patmos, degradado, e ele tem uma visão dos céus. E nessa visão ele ouve uma voz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o verdadeiro, o derradeiro, o amado, o desejado. No final do Apocalipse clama dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Capítulo 20, Atos dos Apóstolos. Já para finalizar, o texto é claro. João está escrevendo. Ele vai, escreve, e lá tão somente está escrito. Observe comigo, olha só o segredo. Lá está dito: e vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e um grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e o lançou no abismo. Fechou-se o selo sobre ele, não há mais que enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. E depois disso, era necessário que fosse solto por um tempo. E vi tronos, e nestes também sentaram aqueles os quais era dada autoridade para julgar. E vi as almas dos que estavam decapitados por terem testemunho de Jesus, proclamado da palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, e os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Ei, agora eu quero tão somente lhe dizer: após Satanás ser solto, batalha de Gog e Magog, Cristo vence com seus santos a segunda ressurreição. E vi tronos altos, pequenos, um grande trono branco que sobrepõe a todos, e diante dele os santos, eu e você, e do outro lado aqueles que não deram ouvido, que não guardaram a memória em Cristo, foram julgados, não estiveram
eram no livro da vida, e a morte, o pecado, o diabo, o inferno foram lançados no lago de fogo. E a igreja adora, 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 dizendo que a sua vida foi transformada, foi transformada. Fica de pé, igreja, fica de pé, fica de pé. Ei, é hoje, vamos adorar, porque o nosso nome está no livro da vida. Eu não te troco por nada, não mais passo pra mais. Todo vazio que eu vi, hoje é sua morada. Adorei-lhe, Uma busca, exalte a Ele. me compra. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Transformada. Adora Ele, exalte a Ele, engrandeça Ele. Nada, não mais passo pra mais nada. Todo vazio que eu vi, hoje é sua morada. Adora Alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Baixinho, 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 baixinho. E o vosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, e o vosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E ele vem, seus cabelos são brancos como a neve, nos seus olhos há fogo, na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma espada afiada sai da sua boca para reinar. Ei, que este, levantai a portas as vossas cabeças, levantai a entradas eternas, e entrarás o Rei da Glória, Jeová. Ele é o Rei da Glória, e Ele vai voltar. Vai! Não há espaço pra mais nada, e o vazio que habitava em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Aleluia! Minha vida foi transformada. Se porventura tiver alguém aqui hoje que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele, eu te convido, vem aqui à frente, vamos orar por você. Se há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, como entreguei a minha 21 anos atrás, cujo Ele marcou a minha vida e me traz uma memória de esperança, eu te convido nessa noite, sai do teu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Há alguém aqui nessa noite? Não há ninguém? Aplauda Jesus nessa noite, glorifique a Ele, porque nessa noite queira trazer a sua memória a tudo aquilo que lhe traz a esperança. Deus abençoe.